Bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sábado. Gente, tentei entrar aqui e não consegui entrar ao vivo. Então vamos fazer o vídeo como sempre. Vai ser curto pelo tudo que eu tinha que agradecer ao Senhor, mas que assim seja. Seja feita a vontade do Senhor nesses 61 dias de campanha, restaurando as estruturas. Estamos gratos ao Senhor, estamos felizes com mais esse dia, agradecidos por este tempo, agradecidos pelas restaurações, pela reestruturação, pelas reedificações das nossas estruturas, por o Senhor nos manter de pé, por o Senhor nos dar substâncias, por o Senhor nos dar graça diante de todas as circunstâncias. Diante de tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, o Senhor nos sustenta. E por isso estamos alegres de finalizar esse livro de Neemias, esta campanha maravilhosa durante esses 2 meses. Começamos ali dia 15 de julho. E hoje estamos terminando para a honra e glória do Senhor. O primeiro dia da nossa campanha nós falamos sobre a estrutura derribada, as portas de entrada para o inimigo. Glória a Deus. E hoje nós vamos ver o que o Senhor vai falar ao nosso coração para fechar esta campanha maravilhosa. Tivemos dias de vitória, dias de graça, dias de plenitude do céu. E sei que você recebeu a sua boa parte. Sei que você recebeu do céu também grandes coisas através dessa campanha. Peço aos irmãos e às irmãs que orem pela minha vida, pela minha casa. Sou carente de oração, sou carente de intercessão para continuar este propósito lindo, que é trazer este café com palavra todas as manhãs. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça para permanecer debaixo da estrutura da poderosa mão do Senhor. Que Deus nos ajude nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus, eu te louvo e te agradeço por esta manhã, por esse dia chamado hoje. Te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Te agradecemos por tudo, Senhor, pelo positivo assim como pelo negativo. Te agradecemos porque sabemos que em tudo o Senhor está no controle, o Senhor está nos ensinando, nos instruindo, nos alicerçando. Bendito seja o teu nome, Senhor, por todas as coisas. Bendito seja o teu nome por todas as afrontas, por todas as astúcias que o inimigo tem lançado contra nós. Bendito seja teu nome, Senhor, porque nós estamos sendo mais fortes debaixo das tuas potentes mãos. Obrigada por nos restaurar, por levantar os nossos muros, por fechar as nossas brechas, por não deixar que o inimigo nos ataque, nos enlace. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por mais este dia. Nós te louvamos e te bendizemos por mais esse sábado. Bendito seja o teu nome, hoje para todos sempre. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Neemias 13:28 vai dizer assim, 13:29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e também a aliança sacerdotal e levítica. Purifiquei-os, pois de todo jugo desigual, e estabeleci em seus serviços, tanto os sacerdotes como os levitas, cada um segundo o seu turno. Restituí o fornecimento de lenha nos tempos determinados, e o fornecimento das primícias. Lembra-te a ti, Deus meu. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o meu bem. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Neemias está falando com Deus. Neemias está orando a Deus, dizendo a Deus que se lembre dele. Que se lembra dele porque os sacerdotes contaminaram o seu sacerdócio. Os levitas contaminaram o ministério levítico. Ali eles se contaminaram casando com jugos desiguais. Ali eles se contaminaram se juntando a pessoas que não tinham o mesmo propósito, que não tinham a mesma vontade, que não tinham o mesmo interesse comum. Eles se contaminaram. E aqui Neemias faz uma oração a Deus. E Neemias também, além de fazer a oração a Deus, ele purifica os sacerdotes novamente. Ele purifica de todo jugo desigual, ou seja, como a gente viu nos versículos anteriores, nos dias anteriores, ele fez com que todos abandonassem o jugo desigual. Ele espancou, ele bateu, ele fez coisas bem assim contra a normalidade.
para que o povo voltasse a ver a realidade, para que o povo entrasse no caminho. Então diz aqui que ele purificou de todo jugo desigual, ou seja, ele tirou o jugo desigual do meio da congregação. Ele voltou a ser puro, ele trouxe de novo a pureza para dentro do sacerdócio. Ele eliminou as purezas, ele eliminou as substâncias impuras. Eu estava ali fazendo uma pesquisa hoje de manhã sobre o ato de purificar. Não é simplesmente purificar somente o seu corpo, mas também de toda substância impura, de tudo aquilo que faz com que o seu corpo seja impuro. Então aqui Neemias ele usa da purificação para purificar o sacerdócio novamente no templo. E ele estabelece também as primícias, e ele estabelece também a lenha contínua no templo. Ele estabelece os turnos para trazer a lenha. Ele estabelece a ordem dentro do templo. Tudo aquilo que tinha se perdido, tudo aquilo que tinha sido instaurado e foi perdido novamente, ele volta. E ele volta a trabalhar, ele volta a estabelecer, ele volta a trabalhar, a colocar cada um no seu lugar, a restituir o sacerdócio, a limpar o sacerdócio, a purificação. Isso nos faz ver que Neemias, ele observa, ele vê o que estava errado e mais uma vez ele coloca tudo em ordem. Mais uma vez, ele coloca tudo em ordem para que funcionasse de acordo com os mandamentos do Senhor, para que funcionasse de acordo com os mandamentos de Deus. Então nós vamos ver que ele purificou os sacerdotes e os levitas, ele purificou todos aqueles que estavam trabalhando no templo, que estavam designados como trabalhadores do templo. Ele restitui. O restituir é algo muito soberano. O restituir é restaurar. O restituir é reintegrar, é trazer de volta, é entregar novamente, dar restituição, é entregar aquilo que se perdeu. Restituir é restabelecer. Restituir é restaurar, é arrumar, é colocar em ordem aquilo que está estragado. Então ele restitui os turnos das lenhas. Ele restitui os turnos das lenhas porque no templo era necessário que o fogo não se apagasse. No templo era necessário que o fogo permanecesse aceso. Que o fogo permanecesse aceso. Que a chama do Espírito permanecesse acesa nos corações do povo. E isso se dava através da lenha. E isso se dava através dos gravetos. Isso se dava através da união dos gravetos. Porque um graveto sozinho ele queima e ele apaga. Mas 2, 3, 4 gravetos juntos vai só dando aumento para aquele fogo, para aquele tempo, para aquele momento. Então, Neemias restitui a ordem da trazida de lenha. Porque eles tinham parado de trazer lenha para o templo. Eles tinham parado de vir ao templo. Melhor dizendo, eles tinham parado de congregar. Eles tinham parado porque quando nós não trazemos mais lenha para o templo, nós não estamos mais congregando. Quando nós trazemos mais lenha para o templo, nós somos a lenha, nós somos o graveto. Nós temos que estar lá juntos para que o fogo pegue, para que o fogo se acenda, o fogo do Espírito. E é esse fogo que elimina o mal, é esse fogo que purifica. É esse fogo que nos limpa, é este fogo que nos restaura, é este fogo que nos faz vencer o dia mau. Então aqui ele restabelece. Vamos restabelecer nessa manhã os turnos de trazer a lenha, os turnos de colocar a lenha de volta no lugar, os turnos de trazer a lenha para que o fogo não se apague. Lembra que ali está dizendo assim, versículo 31, restituir o fornecimento de lenha nos tempos determinados. Há um tempo determinado. Há um tempo que é você que vai trazer a lenha. Aleluia. E há um tempo que é outra pessoa que vai trazer a lenha. Existia um tempo para cada família. Um tempo para cada um trazer a lenha. Cada um tem o seu tempo. A palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado. Então não há como avançar o tempo. Não há como querer ultrapassar o tempo determinado por Deus. Então que nessa manhã nós possamos entender que há um tempo determinado. Um tempo de trazer a lenha.
que nessa manhã nós possamos levar a nossa lenha. Que nessa manhã, se for o tempo de levar a lenha, que você leve a sua lenha. Que nessa manhã, se for o tempo de levar as primícias, você leve as primícias. Porque Ele restituiu as primícias também. As primícias falam do melhor. As primícias falam do primeiro. As primícias falam do melhor do seu dia, do começo do seu dia, do primeiro. As primícias falam do primeiro dos seus grãos, do primeiro da sua plantação. As primícias falam do primeiro do teu salário. As primícias falam do primeiro do teu gado. As primícias falam do primeiro da tua produção e da tua reprodução. As primícias falam daquilo que é primeiro. Então que nessa manhã as primícias sejam restauradas em nossas vidas. Que nessa manhã nós possamos restaurar as primícias, porque restaurando as primícias as nossas estruturas são restauradas. Restituindo a lenha, as nossas estruturas são restauradas. Então aqui Neemias ele fecha nessa manhã falando que lembra-te de mim, ó Deus, meu, para o meu bem. Que se o Senhor se lembrar de nós, nós estaremos bem. Se o Senhor se lembrar de nós, de tudo aquilo que nós fizermos, claro que não somos merecedores de grandes coisas mediante ao sacrifício de Jesus. Mas se o Senhor se lembrar de nós, mediante a muitas orações, mediante a jejuns, mediante a sacrifícios, mediante a momentos a quais nós nos mantemos de pé, nós estaremos bem. Porque diz aqui, lembra-te de mim, ó Deus, para meu bem. Porque se o Senhor não se lembrar de nós, nós daremos murro em pontas de facas. Nós faremos tudo que não é pertencente a Deus. Se o Senhor não se lembrar de nós, nós caminharemos inseguros, nós caminharemos por passos tortuosos. Se o Senhor não se lembrar de nós, nós não viveremos a promessa. Nós não viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Então lembra-te de mim, ó Deus meu. Ó meu Deus, para que tudo me vá bem. Para o meu bem. Para o bem maior, para o bem nosso, para aquilo que nós estejamos melhor, que o Senhor se lembre de nós nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor se lembre de nós nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor se lembre da nossa vida nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor se lembre de nossas estruturas nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor se lembre de nossas situações difíceis nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor se lembre de nós. E que tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que afasta-nos do querer do Senhor, que saia de perto de nós. E que o Senhor se lembre de nós nessa manhã. Que o Senhor restabeleça em nós a sua vontade. Que o Senhor restitua em nós as suas primícias. Que o Senhor restitua em nós essa vontade de levar a lenha até o altar. Que nós sejamos uma lenha que possa produzir um fogo, que possa transformar os nossos pecados, que possa nos limpar, nos purificar nessa manhã. Que nós sejamos uma lenha que esteja boa, que esteja apta para pegar o fogo do céu, para pegar o fogo do Espírito, para transmitir, para transferir, para pegar em outros gravetos. Porque assim é a fogueira de Deus. Nós somos partes da fogueira de Deus. Acendemos uns aos outros na presença do Senhor. Acendemos uns aos outros através da palavra, através da intercessão, através da oração. Acendemos uns aos outros através da renúncia, através do nosso testemunho. Que Deus possa nos acender nessa manhã, debaixo da graça do Espírito. E que nós estejamos prontos para viver o melhor que Deus tem para nós, restaurando as nossas estruturas. E que nós sejamos estruturas firmes, porque fomos firmados na palavra de Jesus. Firmamos a nossa casa na rocha, firmamos os nossos muros na rocha, firmamos os nossos muros com cimento, porque fomos restituídos em Cristo, fomos restaurados em Jesus, e a base nossa é Cristo. E sendo a base nossa Cristo, sabemos que somos vencedores, mais que vencedores. Que Deus abençoe você. Que essas restaurações de estruturas dessa campanha possa ter firmado o teu coração ainda mais naquele que é digno de honra e glória. Naquele que é digno de honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você nessa manhã de sábado. Restaurando as estruturas, o Senhor nos restaurou. O Senhor restaurou as nossas estruturas derribadas. E nessa manhã estamos felizes e louvamos a Deus. A paz do Senhor Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus Cristo.